o tema é: qual é a sua dependência? Qual é a sua dependência? Na nossa vida cristã, a gente fomos ensinados em buscarmos a Deus quando as coisas estiverem difíceis. Na nossa vida cristã, a gente fomos ensinados que quando tudo estiver difícil, nós devemos ir para a igreja buscar a Deus. Esse é um ensino que a gente recebe quando a gente estamos passando por alguma adversidade. E o texto a qual iniciamos nesta noite, ele diz: enquanto buscarmos a Deus, Deus estará conosco. Mas se nós não buscarmos a Deus, Deus não estará conosco. Infelizmente, nós fomos criados em uma cultura muito errada. Cultura essa que vendeu um Deus solucionador de problemas. Um Deus que sempre vai nos ajudar. Mas esqueceram da parte de dizer que Deus, ele exige um relacionamento com ele. Deus é o nosso Pai. E para termos um relacionamento com o Pai, nós precisamos de intimidade. Vender um Deus para nós, que ele vai sempre nos realizar os nossos desejos, as nossas vontades, mas esqueceram da parte de falar que precisamos ter compromisso com Deus. Na história dos reis, ensina muitas histórias que nos traz exemplos para seguirmos e para não seguirmos. O livro de Crônicas, ele traz muitas histórias de reis, a qual fez parte de Judá e de Israel. E muitos reis tiveram muitas histórias lindas. Muitos reis foram exemplares. Muitos reis tiveram exemplos bons. Mas outros reis tiveram exemplos ruins. E uma coisa que muito me preocupa no presente século é pessoas que começam bem, pessoas que têm uma jornada muito linda pela frente, mas logo no meio do caminho, essas pessoas falham, essas pessoas caem e não têm um final feliz. A estatística a qual fazemos partes é que muitas pessoas começam bem e terminam mal. Na história bíblica encontramos muitos exemplos. Asa é um deles. Quem foi Asa? Asa, ele foi um rei de Judá. Ele começou a reinar no lugar de Abias. Quando Asa, ele começa a reinar, ele vai ter alguns feitos interessantes. Ele vai ser um revolucionário da época. Ele vai remover de Judá todos os altares pagãos, todos os altares de idolatria que existiam naquela época. Quando lemos o capítulo de número 14, o verso 2 de Segundas Crônicas, vai dizer que Asa fez o que era bom e justo diante de Deus e o seu Senhor. Na nossa vida cristã, a gente começa muito bem. A gente se entrega verdadeiramente. A gente se entrega de coração. A gente passa a depender de Deus. A gente segue os ritos religiosos. Mas é no meio da nossa jornada cristã, quando tudo está bem, alguma coisa sai do lugar. Qual coisa é essa? A nossa dependência de Deus. No começo da nossa vida cristã, a gente temos uma fé sobrenatural. Quando lemos a história de Asa, Asa, ele vai mostrar a sua pequenez,
e a sua humildade de se achegar a Deus e dizer: Senhor, eu sou pequeno, eu não tenho forças, eu não consigo vencer esta guerra. A história de Asa vai nos ensinar que Asa, ele começou muito bem a sua vida. Na primeira dificuldade de Asa, no verso de número 9, do capítulo 14 de 2 Crônicas, vai dizer: e Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu ao encontro dele e arrumaram uma batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajude-nos, pois Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e pelo teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu é o nosso Deus. Não deixe que nenhum homem prevaleça contra ti. O cenário de Asa era o seguinte: ele tinha um exército de 300 mil homens e Zerá, o etíope, tinha um exército de 1 milhão de homens. Se Asa fosse para a guerra com os soldados dele, era suicídio. Se Asa fosse para a batalha, era se entregar à morte. Mas Asa, ele vai fazer algo que todos nós fazemos: é usar um recurso a qual Deus nos deixou. Qual? Oração. Oração é reconhecer diante de Deus: eu não posso, mas o Senhor pode. Oração é dizer: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte e pode me ajudar. Oração é um ato de humildade, de eu reconhecer a minha miserabilidade diante de Deus e dizer: Senhor, sem ti eu não consigo, mas contigo eu vou muito além. E na nossa vida cristã, começamos bem, oramos, depositamos nossa confiança em Deus. Deus nos ajuda porque Ele é misericordioso. Mas há certos momentos da nossa vida que a gente deixa de orar. E quando eu deixo de orar, eu estou confiando em minha própria força, eu estou confiando em minha própria convicção, eu estou confiando em minhas próprias forças. Asa começou bem. Deus vai dar um grande livramento para Asa. E o Senhor feriu os etíopes na presença de Asa e de Judá, e eles fugiram. Quantas orações Deus ouviu sua? Quantos livramentos Deus deu para você? Quantas bênçãos Deus te entregou? Mas num determinado tempo da sua vida, você deixou de buscar a Deus. Em um determinado tempo da sua vida, você passou a andar pelas suas próprias forças. Esse é o nosso problema. Somos ingratos. Esse é o nosso problema. A gente deixa de orar e passa a confiar na fase boa que estamos passando. O texto áureo a qual lemos no capítulo 15 diz: enquanto vocês buscarem a Deus, Deus estará com vocês. Mas quando vocês não buscar a Deus, Ele deixará de encontrar vocês. Em certos tempos da nossa vida cristã, a gente deixa de buscar a Deus e passa a depender de outros recursos. Talvez alianças, talvez recursos humanos, talvez as nossas próprias convicções. Aí mora um perigo: deixar de depender de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição muito
linda em Tessalonicenses, quando ele diz: orai sem cessar. Orar sem cessar é continuar, mesmo que tudo esteja difícil. Orar sem cessar é continuar orando quando tudo está bem. Orar sem cessar é continuar buscando a Deus, independente da fase que eu esteja passando. Mas o nosso problema é que cessamos de orar nas fases boas da vida que estamos passando. E o nosso maior problema é só buscar a Deus quando o calo aperta. O nosso maior problema é só buscar a Deus quando as coisas estão difíceis. O nosso maior problema é só buscar a Deus quando tudo está difícil. E quando Deus nos ajuda, quando Deus nos abraça, quando Deus escorre nossas lágrimas, viramos as costas e esquecemos a bondade do nosso Deus. Então, essa ideia que estão vendendo, que Deus ele vai mudar a sua vida hoje, que hoje é o dia da sua vitória, tem um porém. Tudo depende de você continuar. Deus sempre vai estar no lugar dele, assentado sobre um alto e sublime trono. Mas o nosso problema é que às vezes esquecemos do que Deus fez por nós. Quando está tudo bem, viramos as costas. Quando está tudo bem, paramos de confiar em Deus. Asa, ele vai entrar em uma estabilidade na sua vida. Asa já está próspero. Asa já é um grande rei. Mas quando lemos o capítulo 16, a partir do verso 1, vai dizer: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que ninguém pudesse sair de junto de Asa, nem chegar a ele. Então Asa retirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei das Sírias, que habitava em Damasco, dizendo: haja uma aliança entre mim e você, como houve entre meu pai e o seu. Hoje muitas pessoas pararam de confiar na ajuda do Senhor e têm feito alianças com homens. Porque quando temos recursos, a gente busca a ajuda dos homens. Quando temos recursos, a gente não faz aliança com Deus e vai procurar ajuda de quem pode me oferecer ajuda. Hoje muitas igrejas têm deixado de confiar em Deus e têm feito aliança com políticos errado. Hoje muitas igrejas têm parado de orar por uma causa e entregado na mão dos homens errado. O problema é quando deixamos de fazer aliança com Deus. Asa foi ajudado por Deus lá atrás. Grande vitória Deus deu. Deus ajudou Asa em muitas guerras. Mas agora Asa está bem. E Asa automaticamente diz em suas palavras: eu não preciso do Senhor, eu tenho recursos para procurar ajuda de quem pode me ajudar. Ele foi procurar ajuda da Síria. Asa foi ameaçado pelo exército. Baasa, rei de Israel, ele subiu contra Asa. Asa simplesmente tem prata, tem ouro, e ele vai até Ben-Hadad, rei da Síria, e diz: faz aliança comigo e vence a guerra para mim. Mas antes era: Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu confio em Ti. Mas agora você tem depositado a sua confiança em um homem. Deus
Deus, Ele te concede algo em sua vida, mas você para de dar credibilidade ao que Ele te falou, e agora você está dando ouvido a um homem. E a maioria das vezes, esses homens não têm aliança com Deus. Eu te pergunto nessa noite, te confronto, em qual homem você tem depositado a sua confiança? Em qual pessoa você tem confiado as suas razões de pensar? Ou melhor, a pergunta: qual é a sua dependência hoje? Talvez você está morando bem, talvez você tenha um carro bom, talvez você tenha uma casa, talvez você tenha uma estabilidade, e você fala: eu confio no meu trabalho, eu confio nas minhas forças. E aonde Deus entra nessa história? Porque antes, quando estava difícil, o primeiro a quem você procurava era Deus. Quando as coisas se tornaram impossíveis, você dizia: Senhor, me ajuda. Mas é o Senhor te ajudar um pouquinho, que você cai em um orgulho, em uma ingratidão, e diz: eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer com meus recursos. Eu tenho quem me ajude. Quando saímos da rota da dependência de Deus, ficamos sem destino. Quando saímos da rota da dependência de Deus, andamos pelas nossas próprias convicções. Quando saímos da rota da dependência de Deus, nós não damos mais créditos à repreensão do Senhor. Asa começou muito bem, buscando ao Senhor. Asa começou com um grande exemplo, orando ao Senhor. Mas no meio da trajetória de Asa, aconteceu alguma coisa. E isso me preocupa. Tem pessoas que começam bem, rege bem, canta bem, prega bem, administra bem. Mas em um determinado tempo da trajetória, ela para de depender de Deus. Porque ela fala: eu sou bom, eu prego, eu canto, eu sou tal, nada me abala. Enquanto não reconhecermos a nossa miserabilidade diante de Deus, nós nunca vamos ter um relacionamento íntimo com Ele. Deus, Ele vai ter misericórdia, Ele vai tentar falar com Asa novamente. E no verso 7 do capítulo 16, Deus ele vai usar um profeta chamado Hanani. Hanani, ele foi até Asa, rei de Judá, e lhe disse: por você ter confiado no rei da Síria e não no Senhor seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Contudo, ao confiar no Senhor, Ele entregou eles às suas mãos. Deus estava falando com Asa: Asa, você se lembra quando a situação era contrária? Você se lembra quando estava impossível, eu te dei a vitória em suas mãos? Mas por que agora você confiasse no rei da Síria? Em outras palavras,
Deus estava dizendo a Asa: por que você parou de confiar em mim? Em outras palavras, Deus estava falando com Asa: por que você parou de confiar em mim? Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei o que te trouxe aqui nesta noite, mas nesta noite eu preciso te confrontar. Você ainda tem confiado em Deus? Você ainda tem buscado ao Senhor quando você buscava antes? Porque o inimigo, ele quer colocar na sua mente essa falsa ideia de poder, que você consegue sozinho, que você não precisa de Deus, que você é bom. Mas não. A ideia a qual a gente precisa aplicar ao nosso coração é que precisamos depender do Senhor, independente da fase que estamos. Se é na fase boa, o Senhor é o meu Deus. Se é na fase ruim, o Senhor continua sendo meu Deus. Se estiver tudo tranquilo, o Senhor ainda é meu Deus. Aleluia. Verso 9 do capítulo 16, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Por isso você agiu localmente e a partir de agora haverá guerras contra você. Aleluia. O Senhor quer um coração totalmente para ele. Como está o seu coração? Está dividido? Deus não trabalha com divisão. Deus não trabalha com dúvida. Deus, Ele quer um sacrifício por inteiro, totalmente, por completo. Por isso que o texto diz, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Asa, ele ficou irado com a repreensão do profeta. Ele mandou prender o profeta no cárcere. Ele se enfureceu. Ele oprimiu o povo. Mas nesta noite Deus teve misericórdia da sua alma e trouxe esse pequeno profeta para te dizer: volte a depender de Deus, volte a depender do Senhor, se entregue totalmente a Ele. Aleluia. Verso 12, e aqui eu começo a concluir e aplicar. Verso 12 do capítulo 16. No 30º ano do reinado de Asa, Asa adoeceu dos pés. A enfermidade era extremamente grave. No entanto, mesmo em sua doença, não buscou ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa, ele vem da etimologia hebraica, que se traduz como curador. O nome Asa significa curador. Mas agora Asa, ele foi acometido de uma doença nos pés, extremamente grave. Agora Asa, irmã Laide, ele não consegue vencer a enfermidade com convicção dele. Agora Asa, pastora Júlia, ele não consegue buscar ajuda daqueles que têm a solução para o problema dele. A enfermidade era grave. Há certos momentos e fases da sua vida que você não vai ter o controle da situação. Há fases da sua vida que você não vai conseguir solucionar o problema. O texto, ele nos traz algo alarmante. No entanto,
mesmo em sua doença, não buscou ao Senhor. Buscou a ajuda dos médicos. Confiou nos médicos. Sabe qual é o perigo? Quando a gente experimenta do reino, quando a gente tem experiências no reino, quando a gente temos coisas extraordinárias que Deus fez em nossa vida e a gente para de confiar nele. Tantas pessoas tiveram um momento com Deus único, mas no momento de dificuldade não confia mais no Senhor. Oh, aleluias! Eu não sei o que te trouxe nesta noite te dizer aqui, mas eu preciso dizer para você: os seus pés precisam de cura. Pés fala de direção, irmão Jorge. Pés fala de posicionamento, irmã Laide. Pés fala de trajetória, pés fala de caminho, e muitas pessoas adoeceram dos pés, mas não têm confiado mais no Senhor. Eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua família, eu não sei como está a sua vida profissional, mas uma coisa eu sei: o segredo ainda é confiar em Deus. O segredo ainda é confiar em Deus. O segredo ainda é confiar em Deus. Aleluia. Não é partido, não é político, não é milionário, não, é Deus. Não é homem, não é esposo, não é esposa, não é pastor, é confiar em Deus. Mas ele confiou nos médicos. Não há problema nenhum você ir no médico. Não há problema nenhum você ir no psicólogo. Não há problema nenhum você procurar ajuda dos homens. Mas o problema é confiar em homens e não confiar em Deus. Quantas vezes você entrou por essas portas apenas por interesse? Uma porta de emprego, um casamento restaurado, uma casa, um carro, o que seja. Deus te abençoou, Ele foi misericordioso. Mas você virou as costas para Ele quando Ele te ajudou. O que Deus está exigindo de nós aqui hoje é um relacionamento com Ele verdadeiro, um coração totalmente depositado nele. E eu vim aqui trazer essa palavra ao seu coração: volte a depender apenas do Senhor. Volte a depender apenas de Deus. E eu mostro a minha dependência de Deus quando eu dobro meus joelhos e digo: Senhor, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não tenho força, não há nada de bom em mim, mas Pai, eu confio em Ti. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor não abrir, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor abrir, o Senhor é Deus. Se o Senhor fechar, você é Deus. Se você curar, você é Deus. Se você não curar, você continua sendo Deus. Como está os seus pés diante a trajetória do Senhor? Será que seus pés adoeceram igual de asa? Será que seus pés saíram da rota da dependência de Deus e do caminho da dependência do Senhor?
Nesta noite, Deus veio tratar você dizendo: volte para o caminho que você me encontrou. Volte para o caminho a qual eu te socorri. Volte para o caminho a qual eu falei: eu estou contigo. Aleluia! 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 As feridas sendo tratadas nesta noite. Alabai, estou que amai, alabai. Iliabai, assuri, minarabacai, alabai, assúria. Deus está tratando almas nesta noite, dizendo: eu sou o Deus que te conhece, eu sou o Deus que te vê quando ninguém te vê, eu sou o Deus que te socorre. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem pode ter te abandonado, virando as costas. Você pode ter confiado um trabalho para alguém, mas Deus está dizendo: sempre é eu e você. Mas por que você me deixa? Aleluia. Ei, Asa! Deus está curando seus pés! Volte para o caminho, Asa!